Quanto mais proteína eu comer, será que mais músculo eu vou fazer? Será que isso acontece realmente, de fato ou não? Gente, olha que interessante. Como a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Se você pegar aqui o nosso canal e voltar alguns meses atrás, ou até mesmo procurar nas outras redes sociais, né, no Instagram, tudo, e você vai, com certeza, você vai achar vídeos meus, e não só meus, né, de todos os profissionais que trabalham com essa área, dizendo o seguinte, né, a ideia, qual que era a ideia? Era assim, olha, por refeição, não existe limite de você absorver a proteína. Ou seja, se você comer 1 kg de carne, você vai absorver as proteínas desse 1 kg de carne. Porém, qual que era a ideia que a gente tinha até então? Que existia um limite de síntese proteica, ou seja, de construir músculo por refeição. E esse limite era em torno ali algo de 0,4 a 0,5 gramas por quilo de peso. O que daria mais ou menos aí, se você pegasse, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, 0,5 daria, por exemplo, 40 gramas de proteína. O que a gente falava para essa pessoa? Falava o seguinte, olha, se você comer mais do que 40 gramas, né, de proteína por refeição, não vai adiantar nada. Esse aminoácido ou ele vai ser liberado na forma de ureia, né? Ou às vezes vai virar reserva energética, vai ser oxidado. Enfim, era esse o pensamento que a gente tinha até então. Então, se você vê vídeo, acompanha a gente aqui, você vai lembrar, pô, eu lembro do Thiago falando isso aí em vários vídeos, por sinal, porque isso é um conceito muito enraizado dentro da área da nutrologia, tá bom? Mas, o que aconteceu? No final do ano passado, em 2023, saiu um estudo muito bem elaborado, que mexeu um pouco com esse conhecimento que a gente até então achava absoluto, né? Então, o que ele fez nesse estudo? Ele pegou em humanos mesmo, foi um estudo em pessoas, não foi em animais, não foi nada, foi em humanos, e ele avaliou a ingestão de proteína de duas dosagens, 25 gramas e 100 gramas de proteína numa única refeição, e avaliou o quanto que tinha de síntese proteica nas duas situações, tá? E eu já vou direto para o resultado, tá? Eu vou deixar aqui o link do estudo, então depois quem quiser se aprofundar mais, entra lá no estudo. Eu quero que vocês entendam a ideia, tá? Ah, Thiago, como que foi feito, materiais e métodos? Gente, entra lá que tá tudo explicadinho, tá? Aqui nós somos resolutivos, nós vamos direto ao ponto. E aí o que aconteceu? O que observou-se? Observou-se que no grupo em que foi dado 100 gramas de proteína, esse grupo não só teve maior síntese proteica, ou seja, construção de músculo, quanto mais tempo também ficou construindo músculo. Então, olha que interessante, gente. Isso aí quebrou muitas teorias que a gente tinha. É lógico que ainda é muito cedo para a gente mudar alguns preceitos que a gente tem. Então, tipo, Thiago, então quer dizer que se eu comer só proteína uma vez ao dia, 100 gramas de proteína, é interessante? Então, faltam estudos sobre isso ainda. Mas já abriu uma grande porta, tá? Para a gente começar a pensar em outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, né? Esse exemplo é clássico. Quer ouvir o exemplo clássico? Então, antes de ouvir, curta aí o nosso vídeo e encaminha para aquela pessoa que fala assim, não, medicina não muda, eu não gosto de comer proteína. Manda esse vídeo para essa pessoa que você vai mudar a vida dela, tá bom? E não esquece de seguir o nosso canal aqui. Então, o exemplo clássico é o seguinte, é o idosinho que precisa comer proteína. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. E, gente, perder massa muscular é igual perder autonomia. Você fica com dificuldade de levantar da cama, você tem dificuldade de sentar no vaso sanitário, você tem dificuldade de pegar um copo no armário. Tudo isso piora demais, né? Quem tem idosinho em casa, que trata, avôzinho, mãezinha, sabe a dificuldade e o quão angustiante é não só para a gente,
mas para a própria pessoa que ela perde essa autonomia, ela não consegue fazer as coisas. Então, nesse público em específico, será que não seria interessante a gente dar uma dose de proteína um pouco mais alta? Olha só que interessante a linha que esse estudo segue a gente fazer. Outro tipo de exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, uma pessoa que ficou muito tempo de jejum, ou ela faz o jejum intermitente, por exemplo, então ela ficou lá 18 horas de jejum. Será que quando essa pessoa volta a ingerir alimentos, será que não seria interessante você dar uma sobrecarga um pouco maior de proteínas? Olha que ideia interessante. Ah, Thiago, mas quem tem problema no rim? Aí é outra conversa, é uma coisa que tem que ser avaliado individualmente, caso a caso. Muita gente manda mensagem para mim, ah, mas eu tenho insuficiência renal, eu faço diálise, eu não faço diálise. Aí, gente, o melhor de tudo é sempre avaliar em conjunto com o seu nefrologista, tá? O seu médico do rim, para a gente botar numa balança, avaliar os riscos, benefícios. Mas esse estudo foi um estudo muito interessante, agora de 2023, que colocou muita gente aí para repensar, né, o quanto que vale às vezes fazer várias refeições por dia. Tem pessoas que não conseguem fazer várias refeições por dia, entendeu? Será que não é melhor eu dar uma dose muito maior num dia, numa refeição só para essa pessoa? É uma ideia, né? Porque até então a ideia era assim, não precisa comer tudo. Você não vai utilizar tudo, por que você vai comer tudo? Né? Você vai fazer um xixi caro, muito vai sair pela orelha, você vai fazer um xixi caro. Ou seja, hoje não, hoje a gente já mudou alguns conceitos. Então, eu acho que isso é a grande beleza da medicina, por isso que a gente nunca pode parar de se atualizar. Isso aqui é um meio que a gente tem de levar esse conhecimento para você. E esse conhecimento tem que transformar vidas, gente. Então, encaminhe, volto a dizer, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você possa conhecer aí. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, porque é um assunto meio polêmico ainda, mas que com certeza, com o passar aí dos anos aí, a medicina cada vez mais vai nos levar para os caminhos, né, da melhor qualidade de vida, da longevidade. Beleza? Tchau!